muitos lamentarão a vinda do Filho do Homem, pois não se arrependeram. A Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 3 e vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Jesus, nascido de Maria, Jesus de Nazaré da Galileia. E Deus fez uma promessa, prometeu enviar o Messias. E Deus não somente prometeu enviar o Messias, mas Deus cumpriu a sua promessa. E esse texto de Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17, prova o fato de que Jesus é o Messias prometido por Deus. E você diz assim, mas prova como? Está aqui, ó. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui está provado que Jesus é o Messias. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E este versículo, ele vai junto com aquele outro que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto significa dizer que se o judeu, o israelita, quiser ter a vida eterna, ele precisa crer em Jesus. Isto significa dizer que se o gentil quer ter a vida eterna, precisa crer em Jesus. Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. E no versículo 13 diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse.
No Antigo Testamento, a nação de Israel tinha a circuncisão. No Novo Testamento, nós temos o batismo. Batismo, a palavra batismo, ela foi transliterada do grego para o português. No caso, se ela tivesse sido traduzida, este versículo ficaria assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o mergulhasse. Agora, usar essa expressão mergulhasse era se tivesse traduzido o termo grego, mas como eles transliteraram, é por isso que está aqui, a fim de que João o batizasse. E Jesus, ele foi em direção a João para ser batizado por João. E ele diz, ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então João, ele, como o profeta que veio preceder os caminhos do Senhor, ele reagiu. E reagiu de uma forma que, olha, Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então João reconhece aí a superioridade de Cristo, porque Jesus é o Filho de Deus, o único Filho. E João acha estranho Jesus vir a ele para ser batizado. Mas Jesus diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É a resposta que Jesus dá a João. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então é justo que o crente se batize, é justo. É justo porque Jesus disse, assim nos convém cumprir toda a justiça. Então todos aqueles que arrependidos dos seus pecados abrem os seus corações, aceitam Jesus Cristo como Salvador, devem ser batizados. Devem ser batizados para cumprir toda a justiça. E devem ser batizados porque Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além de cumprir toda a justiça, o batismo é uma ordem de Jesus. Jesus deixou apenas duas ordenanças: o batismo e a ceia. Toda pessoa que crer em Jesus deve ser batizada. É por isso que lá no Evangelho de Marcos diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o batismo, ele é cumprir a justiça e é cumprir a ordenança de Cristo. E ele diz, então ele o admitiu. Isso é, João, então, aceita batizar Jesus. Ele resolve batizar Jesus. E a Bíblia diz assim, batizado, então saiu logo da água. Como a palavra batizado foi transliterada e não traduzida, se nós traduzíssemos a palavra grega, então ficaria assim, mergulhado Jesus saiu logo da água. Mergulhado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, logo que Jesus sai da água, o Espírito de Deus, em forma de pomba, desce sobre Jesus como uma prova inconfundível, incontestável de que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele diz aqui,
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E logo diz, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo não salva, batismo nas águas, você mergulhar e você sair da água. Mas simbolicamente significa, ao mergulhar, que você morreu para o pecado. E ao sair da água, você ressuscitou para uma novidade de vida. E quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você é transformado por Deus, como diz a Bíblia, todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, você é transformado por Deus. E então, quando você se submete ao batismo, que você mergulha, então significa morte, sepultamento. Mas quando você sai da água, significa ressurreição. E é exatamente isso que acontece quando você se rende a Jesus Cristo, abrindo seu coração e o aceitando como Salvador de sua vida. Na volta do Salvador, a igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Oremos, agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.